Segundo Samuel, capítulo 23, verso 8, 9 e 10. Segundo Samuel, capítulo 23, o verso é o 8, o 9 e o 10. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães, que era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram ou fugiram, esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor realizou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Esse texto, pelo qual está em apreço, ele vai falar a respeito dos 37 valentes que Davi teve, homens que eram de suma importância dentro do campo de batalha. Cada um possuía uma característica diferente. Alguns lutavam muito bem com uma espada e outros lutavam muito bem com arco e flecha, lança. Eram homens habilidosos e que dentro de uma guerra faziam uma diferença muito grande. Exemplo, se você observar o versículo 8, começa falando sobre a história de um homem chamado Josebe, que, sendo um dos principais valentes de Davi, de uma só vez foi capaz de derrubar 800 homens. Assim como cada valente de Davi possuía uma característica única e vencia mais de 10, 20, 30, 50, muitos homens de uma vez só. Davi era um rei que era extremamente admirado pela sua liderança. Grande parte desses homens que se tornaram os valentes de Davi eram homens que estavam quebrados na sociedade, desprezados, com vários tipos de problemas, e Davi fez desses homens um dos homens mais valiosos dentro do campo de batalha. Davi era amado porque ele não era só um rei que administrava a nação, ele era alguém que estava perto dos seus liderados. Constantemente você vai perceber que quando existiam guerras, Davi estava presente dentro dessas batalhas. Ele estava presente nessas guerras com a intenção de incentivar o seu exército. Os israelitas amavam tanto Davi que, quando ele chegou numa certa idade e ele já não possuía a mesma flexibilidade para lutar em um campo de batalha, os israelitas diziam para que ele não fosse à guerra, porque alguns não queriam que a lâmpada de Jael se apagasse. A expressão lâmpada de Jael foi feita por algumas vezes sendo referida a Davi, porque eles não queriam perder alguém que era de grande importância para a nação. Através de Davi, Israel aumentou a sua expansão. Davi conquistou muitos territórios. Era um homem que, ao mesmo tempo que era bom na guerra, era extremamente temente a Deus, tanto que, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado, ele vai escrever, na minha opinião, um dos salmos mais bonitos da Bíblia,
que é o Salmo 51, quando ele diz: Senhor, não aparte de mim o teu espírito, e coloque em mim um coração puro. O desejo de Davi era não perder a presença de Deus sobre a sua vida. Davi não fez a oração do Salmo 51 dizendo: não retire de mim o teu trono, ou não retire de mim o poder, não retire de mim a nação. A preocupação dele era: não retire de mim o teu espírito. Era um homem que ao mesmo tempo possuía um poder muito grande de guerra, de estratégia, também era temente a Deus. Ele levou isso para a nação de Israel, e você vai perceber que até mesmo um dos valentes possuíam características de temor a Deus, como Davi. Inclusive a história diz que Davi tinha o hábito de orar em um determinado parte do templo para se relacionar com Deus. Era alguém que se preocupava em construir uma vida reta diante do Senhor, com falhas, com erros, mas conforme a Bíblia o chamava, o próprio Deus dizia: um homem segundo o seu coração. E ele vai levantar valentes, homens que vão lutar pela nação e também por Davi. Você percebe que Israel tem um respeito tão grande pela vida de Davi, que na bandeira da nação de Israel, você vê no centro dela a estrela de Davi, que representa o respeito, o símbolo, a devoção de tudo que Davi havia feito por essa nação. Davi levanta valentes, uma tropa específica, que era capaz de vencer muitas guerras, e agora no versículo 9 precisamente, e 10 que nós lemos, vai falar sobre um valente chamado Eleazar. A maneira como esse jovem se destaca na história é quando teve um conflito entre israelitas e filisteus. E haja vista que esse conflito entre israelitas e filisteus não está acontecendo somente nesse episódio. Quem conhece a Bíblia sabe que constantemente os filisteus vão entrar em guerra contra os israelitas. Inclusive, grande parte dos palestinos que existem até hoje e conflitam com Israel na região de Gaza, muitos deles surgiram da descendência também dos filisteus. E você vai observar que há uma batalha, Israel está perdendo essa batalha, e quando os soldados começam a perceber que os filisteus estão avançando no combate, o texto diz que eles vão subir as montanhas. Outras Bíblias dizem que os israelitas fugiram. Ao perceber que estão perdendo, eles fogem. Nesse momento, se apresenta Eleazar de frente para o exército dos filisteus, praticamente sozinho, ao lado de Davi, e decide continuar lutando. Com alguns valentes, permanece contra um exército inteiro, começa a lutar. A maioria dos israelitas fugiram da batalha. Eleazar fica lutando contra um exército inteiro, de modo que a mão se cansa. E a Bíblia diz que ele segura a espada de tal forma que a espada vai ficar presa à sua mão. Ele está lutando e ele não larga a espada, de modo que a espada fica presa à sua mão. Alguns historiadores dividem o seu pensamento para dizer o motivo do porquê que a espada ficou grudada na mão de Eleazar. Champlin vai dizer que a espada ficou presa porque a mão de Eleazar ficou dormente. E ele, não sentindo mais a movimentação, a espada ficou praticamente presa à mão. Já segundo o historiador Flávio Joséfo, vai dizer que enquanto Eleazar estava lutando contra os filisteus,
houve um grande derramamento de sangue pela espada, e o sangue que era derramado colou entre a mão de Eleazar e a espada, formando ali como se fosse uma massa e colando a espada à mão. Mas é bem verdade que tudo isso são comentários extrabíblicos. O que a Bíblia afirma para nós é que ele está lutando, ele se cansa, de modo que a espada fica presa à mão. O comentarista da Bíblia do Expositor diz que a espada fica tão presa à mão que depois que ele consegue derrubar um exército inteiro, alguns israelitas precisaram tirar os dedos da mão de Eleazar, que já estavam presos à sua mão. Mas, como eu disse, são comentários voltados de historiadores que tentam explicar o motivo do porquê que a espada ficou presa à mão. Contudo, a Bíblia diz que após esse feito, dele permanecer lutando, com a espada na mão, todo o exército dos filisteus serão derrotados. Quando os israelitas percebem que Eleazar prevaleceu ao conflito contra os filisteus, eles decidem voltar para saquear os corpos e levar os despojos para a cidade, os resultados e o galardão que teriam recebido após a vitória dessa guerra. O que a Bíblia diz é que nesse dia o Senhor deu um grande livramento para o povo de Israel. Existem algumas aplicações dentro dessa pequena história do versículo 8, do verso 9, que é de grande valia para essa noite de batismo, de cura e de manifestação de Deus para a nossa vida. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira aplicação que eu observo está aqui, quando o texto nos afirma que os israelitas recuaram. Olhe para cá. Israel está lutando contra os filisteus, e ao perceber que os filisteus estão prevalecendo no combate, os israelitas decidem fugir. Percebendo que estavam perdendo, fugiram. Eles são levados pelas circunstâncias, e por causa das coisas que estão acontecendo ao seu redor, eles estão sendo desmotivados a ponto de recuarem. Provérbios capítulo 28, versículo 10 diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Eu não posso, no dia da minha angústia, ser levado pelas circunstâncias que eu estou vivendo, porque senão eu não vou ter domínio e nem autoridade para vencer os meus problemas. Por isso, se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da sua angústia, pequena será a sua força. A perseverança, ela não é manifestada em tempos que você é forte. A perseverança, ela não é manifestada em tempos que você tem estrutura. Perseverança é decidir acreditar quando não se tem mais força. Está muito mais ligado a uma decisão do que um sentimento. Porque às vezes as emoções vão tentar fazer com que nós venhamos recuar na guerra, retroceder na guerra. Mas se eu deixar com que os problemas que eu estou vivendo venham dominar a minha vida, eu não vou ter força para permanecer lutando. Por isso eu não posso ser levado pelas circunstâncias e nem olhar para os problemas que eu estou vivendo, porque as dificuldades elas vão gerar domínio sobre a minha vida, a ponto de eu não continuar lutando contra as adversidades que estão ao meu redor. No dia da minha angústia, no dia da minha aflição, eu preciso mostrar força, eu preciso continuar lutando, não porque eu tenho o desejo de continuar, mas porque eu tenho a decisão de continuar. E o propósito tem que falar mais alto que os meus sentimentos, a ponto de entender que se eu me entregar às dificuldades, pequena será
a minha força. A maioria dos israelitas vão voltar, eles recuam, e o texto nos afirma que Eleazar se levanta. O versículo 10 diz: e este se levantou. Ou seja, Eleazar decide se levantar. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Realmente, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Porque toda guerra exige posicionamento. Não, vou repetir essa frase. Toda guerra exige posicionamento. Se você entendeu que está em um conflito, que há um combate, você precisa se posicionar dentro dessa guerra. Você não vai vencer uma guerra murmurando. Você não vai vencer uma guerra reclamando. Você não vai vencer uma guerra sendo vítima. Você precisa ter decisão, atitude, posicionamento dentro da batalha. Enquanto a maioria está recuando, Eleazar decide se posicionar. Porque a minha motivação não está na massa. A minha motivação não está na atitude da maioria. Porque ainda que a maioria decida olhar para trás, o meu Jesus me deu uma ordem para continuar e seguir adiante. Eu preciso me posicionar. Existem conflitos que você está vivendo, que a intenção de Deus permitir é para que haja um posicionamento dentro dessa casa. Existem problemas que você está passando com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, que a intenção de Deus é gerar um posicionamento dentro da sua casa. E ficar recuando não resolve o problema. Retroceder não resolve o problema. Olhar para trás não resolve o problema. Você vai ser mais um recuando no meio da guerra. O que você precisa fazer nessa noite é encher o teu pulmão de ar, partir para cima da batalha, porque o Senhor está contigo para vencer a guerra. Ele se posiciona, vai para cima dos filisteus, começa a lutar. Aí você vai perceber que a maioria dos israelitas subiram a montanha. Eles fogem, enquanto Eleazar procura lutar contra os filisteus. A maioria foge, mas Eleazar fica. Não é porque muitos fugiram que você vai fugir. Eu vou repetir a frase. Não é porque muitos voltaram que você vai voltar. Não é porque muitos estão retrocedendo que você vai retroceder. Não é porque muitos estão olhando para trás que você vai olhar para trás. Não é porque muitos estão entregando o cargo, a liderança e o ministério que você vai entregar. Não é porque tem gente abrindo mão da chamada que você vai abrir. Os teus olhos não estão na maioria, os teus olhos devem estar no Senhor. E quando eu coloco os meus olhos em Deus, eu estou ligado dentro de um propósito. Por que os israelitas estão recuando? Porque os olhos de Israel estão nos seus inimigos. Por que os israelitas estão recuando? Porque os olhos de Israel estão nos seus inimigos. E quando eles olham para os filisteus, eles percebem que os inimigos estão vencendo o combate. E ao perceber que a situação não está favorável, eles fogem. Por que Eleazar decide continuar lutando praticamente sozinho? Porque os olhos de Eleazar não estavam nos filisteus. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça, irmão. Eleazar tinha características parecidas com Davi. Da mesma forma que Davi enfrentava os problemas olhando para Deus, Eleazar está dentro da guerra, posicionado, olhando para Deus. 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia vai dizer que havia um gigante confrontando Israel. E você vai ver Davi dizendo: quem é este incircuncis? Procure em 1 Samuel 17, Davi chamando Golias de gigante. Você não vai encontrar. Quem chama Golias de gigante é a narrativa.
O que a Bíblia diz é que Davi vai dizer: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? A palavra incircunciso vem da palavra circuncisão. Circuncisão é a marca na carne que todo recém-nascido tinha. Representava a aliança que o homem tinha com Deus. Quando Davi está dizendo para Golias: quem é este incircunciso? Ele está falando: quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que está afrontando um povo que tem aliança com Deus? Quem é este incircunciso? A nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Por que a maioria dos israelitas não enfrentaram Golias? Alguém está me ouvindo aqui? Por que a maioria dos israelitas não lutaram contra Golias? Porque eles estavam olhando para a altura, eles estavam olhando para a lança, eles estavam olhando para o tamanho do escudo, eles estavam olhando para o histórico de Golias, enquanto Davi está olhando para o tamanho do seu Deus. Enquanto você enxerga os teus problemas como gigante, você não enxerga o tamanho de Deus. Não vou repetir essa frase. Enquanto você enxerga os teus problemas como gigante, você não enxerga o tamanho de Deus. Pare de ficar dizendo que a sua dor é gigante, que os seus problemas são gigantes, que ninguém resolve as suas enfermidades, que não tem cura para a sua doença, que não tem solução para os teus problemas. Pare de chamar as suas dificuldades de gigante e comece a dizer para elas que gigante é o Deus que você serve. Pare de maximizar as suas dores. Quando eu olho para os meus problemas, eu não encontro fé. Quando eu olho para as minhas dificuldades, eu não tenho esperança. Quando eu olho para as dificuldades, eu não encontro credibilidade. Porque a crise suga a minha energia, as enfermidades sugam o meu vigor, a falta de esperança enfraquece o meu coração. Mas quando eu olho para Jesus, eu caminho sobre as águas, eu permaneço de pé. É por isso que o salmista escreveu: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Segundo o historiador, quando o salmista escreveu esse texto, quando ele olha para os montes, ele vê os cananeus cercando a cidade. Aí ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O exército está cercando Israel, não tem para onde ir. Aí ele muda a visão. Quando ele olha para o céu, o texto continua: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez o céu e fez a terra. Você está parando porque está olhando para o problema, você está parando porque está olhando para a crise, você está parando porque está olhando para a dificuldade, você está desistindo porque está olhando para o médico, você está parando porque o diagnóstico que você recebeu está tentando tirar a tua esperança. Tem alguém que está olhando para trás porque está olhando para Filisteu, tem alguém que está saindo da guerra porque está olhando para o inimigo. Mas nessa noite eu te convido: olha para Jesus, porque não vai ficar gigante de pé dentro da tua casa. Por que ele permanece? Porque os olhos dele a todo tempo estão no Senhor. Quando eu olho para Deus, eu tenho força para vencer os problemas. Isso está implícito no texto, não está explícito, mas deixa claro que um homem sozinho não lutaria contra um exército. Não tem lógica, porque as emoções, as circunstâncias fariam um homem sozinho contra mais de 100 homens voltar. Só que o texto diz que ele decide ficar e lutar contra os filisteus, porque Eleazar não está se movendo pelo calor da batalha, pela emoção da batalha, ele está se movendo pelo propósito. Eu vou repetir até alguém entender isso aqui. Eleazar não se move por circunstância, ele se move pelo propósito. E se o rei está na guerra, ele vai continuar lutando ao lado do rei, porque ele entende que o propósito de morrer pela causa é melhor do que um covarde fugir da batalha. Não, vou repetir isso. O propósito de morrer na guerra é melhor do que um covarde fugir da batalha. Isso é bíblico. Hebreus, a Bíblia diz: aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está
nele. Jesus disse nos evangelhos que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Você está proibido de olhar para trás aqui hoje. Você está proibido de retroceder. Irmão, a igreja precisa entender isso aqui. A gente precisa parar de se mover com uma fé sensorial e começar a se mover pelo propósito. A igreja precisa parar de se mover com uma fé sensorial e começar a se mover pela consciência da palavra. A igreja não tem que sentir para fazer. A igreja não tem que sentir para dar glória. A igreja não tem que sentir para pregar. A igreja não tem que sentir para adorar. Porque tem gente assim, não, dependendo da palavra eu dou um glória a Deus. Você não está entendendo o que é evangelho. Você não tem que dar glória porque sente. Você tem que adorar para sentir, para receber, Porque nós não estamos aqui só para sentir. Nós estamos aqui pela consciência da palavra. Só que o problema de uma geração que se move em uma fé sensorial é que depende de sinais para acreditar naquilo que está escrito. Eita Jesus! É por isso que tem muita gente desviando da igreja, porque está tentando se mover por sentimento. Então quando a coisa está bem, ele vem para a igreja, mas quando está mal, ele desvia. Quando as portas estão abertas, Deus está na causa, mas quando a porta fecha, Deus não me ama mais. Minha filha, Deus não precisa fazer nada por você para mostrar o poder que Ele tem. Independente do que Ele faça, Ele continua sendo Deus. A gente precisa parar de se mover por emoção e começar a se mover pelo propósito. Ah, se tiver frio eu não vou para a igreja. Se não tiver eu não vou para a igreja. Eu não preciso de um argumento para ter vontade de ofertar. Eu não preciso sentir para ofertar na igreja. Por quê? Porque eu tenho consciência bíblica. Qual o significado de dízimo? Qual o significado de oferta? Qual o significado de contribuir no reino de Deus? Isaías 1,19: se quiseres e ouvires, comerá o melhor dessa terra. Princípio. Provérbio diz: honra o Senhor com teus bens e o seu celeiro se encher. Princípio. Mateus capítulo 6, verso 35, 33 em diante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Só que você tem que sentir para fazer. Você não precisa sentir para fazer, você tem que entender para fazer. Tem alguém que está me ouvindo aqui ou não? Então eu não glorifico, eu não sinto para glorificar, eu glorifico para sentir. Eu não venho para a igreja quando eu sinto, eu venho para cá porque eu sei que vindo eu vou receber. Eu não adoro porque eu senti de adorar, eu adoro porque eu sei que adorando eu vou sentir. Tem gente que fala, eu só falo em línguas se o varão descer na terra. Meu filho, o varão já está aqui, está passeando aqui, porque a consciência da palavra diz: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali eu estarei presente. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa? Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? A gente precisa se mover por propósito. Às vezes o propósito é permanecer independente do que as circunstâncias vão dizer. Eliasá está na guerra, a maioria foge, mas ele fica. Aí o texto diz que ele vai lutar contra os filisteus. Ele vai lutar contra os filisteus. Só que a Bíblia diz que a mão dele se cansa. Pelo amor de Deus, olha para cá. Ele é valente. Só que o texto diz para nós que a mão dele se cansa. Aí Deus falou comigo. Porque não é pelo fato dele ser valente, dele ter habilidade na guerra, que ele não vai se cansar. Porque a gente acha que pessoas que têm tremenda capacidade de manejar uma espada não possuem cansaço dentro da guerra. Só que os valentes também cansam. Às vezes você está vendo o teu pastor pregar para você, mas você não sabe as guerras que ele está enfrentando nos bastidores. Às vezes você está vendo essa irmã sorrir para ministrar para você, mas você não sabe os ventos que ela teve que deixar dentro de casa.
Às vezes você está vendo o teu líder te abraçar e dizer, fica assim, não perdoa. Mas ele passou a semana inteira passando por processo de traição e tendo que perdoar. Os valentes cansam. Os valentes também se sentem cansados. E a religião te ensinou que é pecado cansar. Isso é mentira. Não é pecado cansar. Cansar faz parte do processo natural daquele que está em guerra. São muitos anos lutando por uma família. São 10 anos você sendo sozinha, coluna nessa casa. São 15 anos lutando por um casamento. E chega uma hora que cansa. As mãos cansam. Cansar faz parte do processo. Agora olha no texto. Ele está cansado, mas vê se ele solta a espada. Procura no texto. Ele está sem força, mas vê se ele larga a espada. Ele está cansado, mas não solta a espada. Ele está sem força, mas não solta a espada. Ele está quase parando, mas não solta a espada. Por quê? Porque o meu cansaço não é desculpa para olhar para trás. Não, vou repetir para quem não ouviu. O meu cansaço não é desculpa para olhar para trás. Catuca alguém perto de você e diga, está cansado, mas não solta a espada. Diz, está cansado, mas não solta a espada. Está sem força, mas não solta a espada. Se não dá para vir correndo, vem andando. Se não dá para vir andando, vem de joelho. Se não dá para vir joelho, alguém vai te buscar. Se não tiver dinheiro para pagar Uber, eu passo na tua casa para vir para a igreja. Mas você não vai ficar parado, porque cansaço não é argumento para olhar para trás. Tem hora que o cansaço vai tentar te vencer. Tem hora que o desânimo vai tentar te parar. Tem hora que o cansaço vai dizer, não vai para a igreja, fica em casa, para de trabalhar. Tem hora que o cansaço vai tentar desmotivar você. E você precisa caminhar pela consciência da palavra, pelo propósito de estar aqui, porque você entendeu a importância de ouvir a verdade, de entender o evangelho. Ainda que tudo diga que não, eu sigo porém em direção ao alvo, ao prêmio da minha salvação. Eu não vou olhar para trás. Está cansado, mas não solta a espada. Está sem força, mas procura ele saindo da guerra. A mão está cansada, mas ele continua na batalha. Porque ele entendeu que o propósito de lutar ao lado de Davi tem que falar mais alto que as suas emoções. Está sem força, mas continua na guerra. Porque o cansaço não pode ser argumento para retroceder. Ele continua, ele fica. E isso é a resposta de Deus para a vida de alguém, dizendo, pastor, hoje eu entrei aqui e estou querendo abrir mão, vou largar tudo e vou olhar para trás. E eu preciso de uma profecia. Eu vim para cá para ouvir a voz de Deus. Ou tudo ou nada. Lá vai a voz de Deus. Fica na direção de Deus. Não, eu não tenho certeza que é Deus que está falando comigo. Eu preciso de um segundo sinal. Então lá vai o segundo sinal. Fica na direção de Deus. Não, será que é para mim? Eu preciso de um terceiro sinal. Então lá vai, hein? Terceira confirmação. Fica na direção de Deus. Não, eu só acredito que for para mim se vier um profeta maluco de Bangu e dizer, esse que te digo, não olha para trás e fica na direção de papai. Então lá vai do altar, esse que te digo, fica na direção de Deus. Eu vou contar até 3 e você vai gritar espada. 1, 2, 3. Não. Eu sem microfone grito melhor que você. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Ele está lutando contra os filisteus. De modo que ele está cansado. Mas ele não para de lutar. Porque o propósito de continuar lutando fala mais alto. Aí, o texto diz que a espada fica presa na... Vem comigo, o texto diz que a espada fica presa na... Chega de ensaio. O texto diz que a espada fica presa na... Aí os historiadores se dividem o motivo do porquê que a espada ficou presa na mão.
Primeiro, um historiador respeitado por nome de Champlin vai dizer que a espada ficou presa na mão porque a mão ficou dormente. De tanto lutar, ficou dormente, e agora ele estava lutando e já não sentia mais direito o membro da sua mão lutando. Flávio Joséfo usa outro argumento que eu achei interessante. Ele diz que quando ele estava lutando, o sangue dos inimigos, no derramado corte da espada, gerou como se fosse uma massa na mão de Eleazar, fazendo com que esse sangue colasse a espada na mão. Perceba, isso não é argumento bíblico, é segundo o historiador Flávio Joséfo, diz que o sangue cola a espada na mão. Quando eu li isso no livro História dos Hebreus, o Espírito Santo falou comigo. Deus falou assim: Rodrigo, tu está tão colado no meu sangue, que nem você querendo tu solta a espada. Catuca alguém perto de você e diga: tu está marcado no sangue de Jesus. Tu está marcado no sangue. Tu está grudado nesse sangue. Tu está marcado no sangue do Cordeiro. É por isso que tem dia que tu fala: hoje eu vou embora, hoje eu vou olhar para trás, hoje eu não quero saber, vou procurar meu pastor Edir, vou meter o pé, vou sair da igreja. Tem gente que entrou aqui dizendo: hoje eu vou embora, vou sair da igreja, vou entregar a liderança, não canto mais, não prego mais, não toco mais, vou entregar minha espada. Aí quando o culto acaba, que você vai procurar teu pastor, você até tenta jogar a espada, mas a espada não sai da mão. Você até tenta dizer: pastor, eu entrei dizendo que eu ia entregar tudo hoje, eu ia abrir mão de tudo, mas a espada não sai, o argumento não sai, não sei, Deus mudou a palavra, o pregador trouxe uma mensagem, Jesus disse para eu não olhar para trás. Tu está marcado no sangue do Cordeiro. Levanta a mão quem tem juízo nessa casa, levante as duas, porque se eu sou profeta para essa quinta-feira, haverá sinais de Deus dentro da guerra. Quem não olha para trás recebe recompensa do céu. Quem pega a boca para dar glória, quem dá glória recebe nessa. Você quer largar a espada e não consegue. Você quer olhar para trás e não consegue. Você fala que vai parar de cantar e não consegue. Fala que vai parar de pregar e não consegue. Está chorando, mas a espada está na mão. Está sofrendo, mas a espada está na mão. Está com calo, mas a espada está na mão. Está dizendo: é hoje que eu vou embora. Aí o Espírito Santo desce e diz: é hoje nada. Quem manda na tua vida sou eu. Quem te deu vida sou eu. Eu te tirei da maconha, te arranquei da cocaína, tirei você da mão da amante, te tirei do baile funk, te arranquei da mão do diabo, e não é para olhar para trás. Segura a espada. Olha para alguém perto de você e diga: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada nessa guerra. Diga: nem se tu querer, tu solta essa espada. Diga: foi Deus que te chamou. Diga: agora te prepara. Quem persevera vai ver filisteu cair por terra. Quem acredita faz barulho dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pastor nem pregador de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está renovando o exército. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está renovando os jovens. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está renovando as mulheres. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está renovando as crianças. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está visitando o teu marido. Enquanto a igreja bate palma, Deus visita o ministério dessa igreja. Ninguém vai olhar para trás.
Você quer soltar a espada, mas não consegue. Você está numa briga com a tua chamada, mas não consegue. Você diz, eu não sei falar. Você diz, eu não sei pregar. Você diz, Senhor, levanta outro melhor que eu. Tem gente melhor nessa igreja, que canta melhor, que é formado em Vila Lobos, que prega melhor, que tem doutorado em teologia. Você diz, Senhor, levanta outro. Mas não entendeu, Moisés. Não entendeu que é de você que Deus quer. É você que Deus escolheu. Ah, mas eu sou gago. Então levantarão para pregar por você. Ah, mas eu não tenho condição para mostrar para você que não é na tua capacidade, não é no teu mérito, não é no teu conhecimento, não é porque você pode, para mostrar para você que você não canta, não prega, não toca, não guerreia, porque tem autoridade, é porque o poder dele está sobre a tua. Levanta a mão que eu senti um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem fé. Se eu sou profeta para essa casa, em menos de 72 horas você vai viver a maior virada de libertação da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Aí o texto diz, e naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. No 3 você grita Senhor. 1, 2, 3. Senhor. Ficou lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Não. 1, 2, 3, vai. Senhor. Isso aqui é interessante. Quem é que está lutando? Eleazar. Quem é que não solta a espada? Eleazar. Quem é que está na guerra? Eleazar. Quem é que está na batalha? Mas o texto está dizendo, e naquele dia deu uma grande vitória. Porque você vai entender que nas guerras quem luta é você, mas quem faz você vencer. Aí você vai entender que na verdade você não passou porque estuda mais, porque tem gente que estudou mais do que você e não passou. Aí você vai entender que chegou naquela porta não é porque teve um currículo melhor, porque teve gente que teve um currículo melhor que você e não chegou. Aí você vai entender que você chegou naquela empresa não é porque foi mais bonita, porque tinha gente mais bonita que você, mas não chegou. Aí você vai entender que foi curado, venceu a doença, não é porque você tem um condicionamento físico melhor, nunca foi a tua espada, nunca foi teu conhecimento, nunca foi teu diploma, nunca foi tua capacidade, nunca foi tua sabedoria, foi o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quem lança o cajado no mar? Moisés. Quem abre o mar? Deus. Você vai perceber que quando Josué assume a função de Moisés, o primeiro milagre que Deus fez para mostrar que estava com Josué e mostrar para Israel foi abrir ao meio o rio Jordão. Por que Deus fez isso? Para mostrar para Israel que a glória não estava em Moisés, a glória não estava nos homens, a glória também não está em Josué. É Deus mostrando para o povo, é Deus mostrando para o povo: se for fiel a mim, eu serei fiel a vós. Se buscar o meu nome, eu abrirei porta onde não tem porta. Porque agora não é de Moisés, agora não é de Josué, agora não são dos juízes, agora não é de profeta, agora não são dos reis, agora não são dos homens. Quem faz não é o príncipe, quem faz não é o rei, a glória não é nem de profeta. Quem faz todas as coisas é o leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 4: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Vai
cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair agora. Eu vou repetir, vai cair, vai cair, vai cair. Eu vou repetir, vai cair agora, vai cair. Eu vou repetir, vai cair agora. Essa pombagira vai ter que pegar o trabalho que ofereceram para ela, vai ter que pegar a pipoca, a farofa, vai ter que pegar o trabalho que foi arriado e voltar para os quintos dos infernos, porque na tua casa o diabo não vai tocar. Só quem recebe dá um pulo da cadeira e dá um glória a Deus. Aqui, ó. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Olha aqui. Eles praticamente sozinhos lutando contra o exército. Faz com que todo exército caia. Aí os covardes que fugiram vão voltar. E vão saquear dos corpos que ficaram no chão os despojos. E vão levar para a volta da cidade. Perceba, o povo voltou para buscar o resultado do que Deus tinha feito na vida de Eleazar. O sacrifício de um que trouxe vitória para um exército inteiro. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Porque tem gente que está aqui dizendo: só eu estou indo para a igreja, ninguém vai para a igreja na minha casa, eu estou lutando sozinho nessa casa, só eu que acredito, só eu que leio Bíblia, só eu que estou buscando, eu estou sendo oprimido aqui porque eles professam fé diferente da minha, eu estou sozinho. Então receba essa palavra, porque o sacrifício de um vai trazer salvação para a casa inteira. Não é muita profecia para 5 mãos e 15 glórias. Eu vou repetir. Por causa da atitude de fé de um ou de 2 que estão lutando nessa casa, Deus vai libertar o exército inteiro. Atitude de um que abençoa os outros. E não foi isso que Jesus fez? Se entregou na cruz, e por causa da morte de um, teve salvação para a humanidade inteira. Então, já que é para sangrar pelo propósito, eu vou sangrar. Já que é para sofrer pelo propósito, eu vou sofrer. Já que é para sentir o calo na mão porque está na espada, eu vou sentir. Mas lá na frente eu vou receber galardão. Lá na frente eu vou receber resultado. Porque não tem galardão para quem olha para trás. Mas aquele que é fiel até a morte, no final receberá a coroa da salvação. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa? Tem horas que dá vontade de olhar para trás. Tem horas que dá vontade de retroceder. As circunstâncias me impulsionam para recuar. Os problemas estão dizendo que eu não vou conseguir. Mas tem um Deus que me sustenta no meio da guerra. Se eu parar para olhar para os adversários, eu vou desistir. Se eu ficar olhando para a crise que está acontecendo, eu vou parar. Mas se eu decidir olhar para Deus, não vou retroceder no meio dessa guerra. Porque se eu decidir olhar para Deus, eu vou ter força para enfrentar os meus inimigos. E se eu decidir não olhar para trás, eu vou viver o resultado daquilo que Deus tem prometido. O diabo está tentando de tudo para você recuar. O diabo está dizendo: você não vai conseguir. O diabo está dizendo: vai largar
pegar a espada, vai olhar para trás, mas eu tenho uma notícia para o inferno ouvir nessa casa: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a igreja não será atingida. Quem pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Diga para alguém perto de você e diga: o sacrifício de um vai salvar todos. Diz.